As micoses, pessoal, são doenças causadas por fungos. E a gente vai falar de algumas micoses que acometem os seres humanos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar de algumas micoses. A gente vai falar mais precisamente da micose superficial e micose cutânea. E também falar os sítios anatômicos onde essas micoses podem aparecer nos seres humanos. Então, pessoal, pouco se conhece sobre a ação e a virulência dos fungos durante o processo de produção das micoses, durante o processo patogênico, porque ainda não tem esse conhecimento como que ocorre a, a questão da doença e quão grave é de pessoa para pessoas. Normalmente, essas micoses, elas podem acometer indivíduos saudáveis e também pessoas imunocompetentes, mas dificilmente. Por que que essas pessoas aqui, indivíduos saudáveis e imunocompetentes, dificilmente vão ter alguma doença por fungo? É devido à alta resistência inata, ou seja, a gente tem barreiras de proteções que a gente já nasce com elas e também células de defesas que elas combatem de uma forma inespecífica os fungos, mas conseguem combatê-los e impedir com que eles causem doença. Mas algumas vezes, quando ocorre, então, a produção da micose, principalmente quando ocorre uma quebra dessa proteção, ou seja, dessa barreira inata que a gente tem, ou em um estado de imunossupressão. Ou seja, a pessoa está, por exemplo, com estresse, está com uma queda da imunidade, decorrência, por exemplo, de alguma doença, aí sim, esses fungos conseguem, então, causar doença. Mas existem fungos que causam doença em pessoas realmente imunocompetentes. E vai muito da questão hormonal também, que esses fungos podem causar essas debilidades. Mas esses fungos que a gente vai falar hoje, principalmente os primeiros, eles vão causar doença apenas do tipo estética. Não vai causar uma doença que possa levar a pessoa a óbito. As outras também, que a gente vai falar hoje também, que é as cutâneas, são doenças estéticas. Dificilmente uma pessoa vai vir a óbito em decorrência dessa patologia. A não ser que a pessoa sofra um acidente, né? Ela tem esse fungo, aí sim ela vai morrer tendo a micose, mas não foi o fungo o principal agente que causou a morte dela. Os fungos, pessoal, eles são classificados em relação ao local, né, o seu sítio anatômico, onde eles irão colonizar, e o sítio primário, que ocorre, então, as manifestações clínicas. Por que tecidos primários? Porque tem algumas vezes, principalmente esse bem aqui, ó, os fungos sistêmicos, eles causarão inicialmente, o tecido primário dele são os pulmões. Depois eles podem manifestar a sintomatologia no tecido cutâneo, mas o sítio primário, ou tecido primário, que ele acometeu, foi os pulmões. A gente vai falar hoje, na nossa aula, das micoses superficiais e das micoses cutâneas. Depois a gente vai falar das subcutâneas, sistêmicas e oportunistas. As micoses, então, que a gente vai falar hoje, as micoses superficiais, são micoses que os fungos, eles acabam, então, por invadir as camadas mais superficiais, por isso que é o nome superficiais, da capa córnea da pele. Ou seja, essa região aqui, ó, que está marcada. São lesões o quê? Que o fungo ele consegue apenas chegar nessa região aqui, ó, da nossa pele. E o que ele vai causar? Geralmente, ele pode causar uma hiperpigmentação, ou seja, a coloração vai ficar diferente. Por exemplo, uma pele mais negra, né, vamos dizer assim, ela vai ficar mais esbranquiçada devido ao quê? Ao pano branco, é um exemplo. Já tem outro fungo que ele vai causar uma manifestação clínica que ele vai deixar a pele mais enegrecida, devido não a pele que vai ficar enegrecida propriamente dita, e sim o local onde o fungo está, ele vai deixar então mais escuro. Boa tarde, Bianca. Os fungos também, pessoal, eles podem causar manifestação clínica superficiais também na arte livre dos pelos, principalmente aqui nos pelos da região da cabeça. O fungo ele vai acometer essa parte aqui, que é a arte livre, que até marquei aqui para vocês. Essa arte livre, ele vai então, o fungo vai crescer nesse local, causando uma manifestação clínica,
que a gente vai ver posteriormente nos outros slides. Esses fungos, pessoal, na grande maioria das vezes, ele tem uma relação, eles vivem no nosso corpo, né, fazem parte da nossa microbiota, tendo então a relação apenas de saprofitismo, ou seja, ele vai se alimentar daquela matéria orgânica que está ali em decomposição, seja, por exemplo, restos de pele, por exemplo, e não vai causar nenhuma patologia. Tem vezes, então, que ocorre, então, o processo de parasitismo, que, a partir disso, ele vai causar um comprometimento, como, por exemplo, os fungos que causam manifestações clínicas, como, por exemplo, o pano branco, como também aqueles que causam a caspa, que são, então, em decorrência da descamação que o fungo provoca no couro cabeludo. Outros vão causar manifestações clínicas aqui no pelo, principalmente nos cabelos. E essas manifestações aqui nos pelos, ele vai causar um aparecimento, por exemplo, de manchas esbranquiçadas e outros pontos enegrecidos, que é em decorrência, então, do crescimento fúngico. Aqui nesse outro slide, a gente vai ter uns exemplos como que a gente encontra esses fungos. Dá uma diminuída aqui só nesse zoom. A gente pode ver aqui nessa imagem onde que os fungos ficaram presentes. Temos então aqui a Ptyris vesicolo, que são um grupo de fungos que irão causar as manifestações clínicas superficiais, que são espécies do gênero Malacésia. Tem aquela que então causa o pano branco, que é no caso a Malacésia fulfo. Ela vai viver, pessoal, na região da pele, principalmente locais como, por exemplo, região da face, região do dorso, aqui na região do tórax, como também das costas, porque é um local onde tem o quê? Uma grande quantidade de lipídios, decorrência das glândulas sebáceas, porque o fungo ele utiliza esse lipídio como fonte de nutriente para o seu crescimento. A micose que ele causa é uma micose superficial, ela é benigna, ou seja, não vai causar nenhum comprometimento na saúde da pessoa, apenas comprometimento estético, e ela pode ser crônica, ou seja, ela pode durar por muito tempo em caso de não tratamento. Já a tinea nigra, ela é causada pelo fungo Orteia werneck. Esse fungo, pessoal, ele também causa uma micose superficial, vai acometer a parte superficial aqui, principalmente da região das plantas das mãos, como também da região das plantas dos pés, e ela é assintomática, a pessoa não vai sentir nenhum desconforto, seja coceira ou mesmo perda de sensibilidade no local. E é apenas quando aparece o comprometimento que vai aparecer uma mancha enegrecida. E por que ele cresce nesse local? Esse fungo ele gosta de um ambiente com uma grande quantidade de sal. Então, devido então às glândulas sudoríparas que a gente tem na palma da mão, isso faz com que tenha então nutriente que permita então o seu crescimento. Já a piedra, tem dois tipos de piedra, a piedra negra e a piedra branca. E elas são causadas por dois tipos de fungos diferentes. A piedra negra ela é causada pela piedra hortária. Esse fungo ele faz o quê? Nódulos enegrecidos duros na região da haste livre do pelo. E ele, pessoal, eles são bem aderentes. Eles são comuns em pessoas que prendem os cabelos molhados, porque vai dar umidade e um ambiente propício para o crescimento. Muitas vezes a pessoa, se eu não me engano, o nome popular conhecido também como caruncha. É o quê? Fungo. Não é o pelo que deu um nó, e sim é a presença do fungo ali naquele fio de cabelo. A pessoa passa o dedo e ele não sai. Aí a pessoa pensa que é o fio de cabelo que deu aquele nó. E não, é a presença do fungo. Já o outro fungo que a gente tem aqui, o exemplo de piedra branca, ele é pelo Trichosporo bengueli. Esse fungo, pessoal, ele também vai acometer a haste livre do pelo, só que é como fosse uma massazinha esfarelada. Ele fica na haste livre do pelo, como se fosse similar a uma caspa. A pessoa, só que eles são livres. A pessoa passa a mão e ele se desprende do pelo. Ele não fica aderido em comparação à piedra negra. Ele também pode acometer pelos axilares, também na região
pubianas das pessoas. Aqui temos os exemplos, vou aqui aumentar o zoom. Ó, a gente tem um exemplo aqui, pessoal, nesse caso, onde tem a representação em A, que é essa parte superior, dos tipos de micoses superficiais causada pelos fungos do grupo do gênero Malacésia. O mais famoso, então, é o pano branco, ou micose de praia. Por que, então, tem essa denominação de micose de praia? É porque esse fungo ele não fica bronzeado, ou seja, você pode pegar sol e ele não vai mudar de cor. O que acontece? A pessoa foi à praia, consequentemente, ocorreu mudança de pigmentação aqui, ó, da pele da pessoa e o fungo ficou mais evidente. Aí a pessoa, fui para a praia e peguei pano branco. Não, você já tinha um pano branco, só que devido à coloração do fungo ser similar à coloração da sua pele, você não identificava que tinha esse parasita, esse fungo. Esse fungo ele pode crescer tanto na região aqui do dorso, aqui na região das costas, como também aqui no tórax. Ele também pode causar uma dermatite seborreica, ou seja, a famosa caspa. Decorrência do quê? Ele cresce ali na região da cabeça, ele causa uma descamação do couro cabeludo e ocorre então a formação então dessa caspa. Em alguns casos, em decorrência que é indivíduos imunocompetentes, pode ocorrer então a formação da seborreica, dermatite seborreica mais grave, onde ocorre uma extrema inflamação aqui do couro cabeludo. Em alguns casos também esse fungo pode causar onicomicose. O que seria esse onicomicose? É infecção aqui na unha. Mas na grande maioria das vezes, quem vai causar esse tipo de onicomicose são os outros fungos cutâneos que a gente vai falar posteriormente. Aqui embaixo temos então um exemplo da tínia negra, cometendo, por exemplo, aqui, ó, região da planta das mãos, aqui exemplificado, e vai causar então apenas uma manifestação aqui na planta dos pés. O local é castanho ou negro. Isso aqui, pessoal, é o quê? É o crescimento de vários fungos, ou seja, várias estruturas fúngicas, que vai dar então essa morfologia aqui característica nesse local. Aqui, pessoal, a gente tem então a piedra negra. É assim que a gente ia observar ela no microscópio. Se a gente pegar um fio de cabelo de uma pessoa que tem a piedra negra, vai ser desse jeito. O fungo, ele cresce em volta aqui totalmente do pelo, por isso que ele é tão aderente. Por isso que ele é tão duro de ser então removido. Já a piedra branca, ela cresce com um aspecto tão mucilaginho, como fosse tipo de uma massazinha. Ele cresce apenas em um dos lados, ó, a gente observa aqui o crescimento desse lado e o crescimento no outro. Ele não cresce ao redor do pelo como a piedra negra. E a gente observa aqui o aspecto então aqui no cabelo. Seria então esse aspecto aqui similar, por exemplo, uma caspa também. Só que quando a pessoa passa a mão, ele é facilmente removível. Já a caspa, ela acomete o couro cabeludo em si. Já a piedra branca, ela vai acometer a região aqui da haste livre dos pelos. Dando continuidade, pessoal, a gente vai falar agora aqui das micoses cutâneas. Então, voltando só para esse slide aqui, o que acontece? A gente observa que as micoses, então, superficiais, o comprometimento dela é principalmente pesado, hein, Nayane? A questão aqui dessas micoses, ela tem apenas um comprometimento estético. A pessoa não vai ter nenhum comprometimento do seu organismo, em decorrência da presença desses fungos. Isso ocorre principalmente nos fungos que causam micoses subcutâneas, sistêmicas e as oportunistas, que elas são bem mais graves durante o procedimento, durante o processo então, de micose. Como é que vai bater nela, mulher? Vocês estão longe uma da outra? A suspensão, rapaz. Vai bater no coleguinha, não. Então, pessoal, dando continuidade, a gente agora vai chegar aqui nas micoses cutâneas, ou fungos dermatófitos. Viu, Wi-Fi? Esses fungos, então, dermatófitos, por quê? Porque eles ficam na região aqui, ó, mais precisamente da região da derme, ó. Temos aqui, ó, a derme aqui exemplificada. Eles acometem também essa região aqui. Esses fungos, eles podem tanto acometer
Eles podem invadir toda a capa córnea da pele, essa região aqui, tanto da região aqui, ó, da epiderme, da derme, né? Ele pode acometer esses locais. Deixa eu limpar aqui, fica uma bagunça. Ele pode acometer esse local todo aqui, ó. Certo? Que é a região da epiderme e até a derme. Esses fungos, então, eles podem também acometer a região aqui da capa córnea da pele, como também a parte intrafolicular dos pelos e também a lâmina ungueal. Porque esses locais têm uma coisa que eles utilizam para a sua nutrição, que é a queratina. Eles acabam, então, utilizando essa queratina como fonte de nutriente. Por isso que eles infectam esses locais. Já no caso aqui do fungo, que acomete a parte intrafolicular, ele vai acometer essa região aqui interna do folículo piloso, que pode causar o quê? Pessoas que têm esse tipo de micose pode ter áreas de alopécia. Seria então essa alopécia a perda do pelo do local, porque o fungo acaba causando comprometimento aqui do pelo e o pelo acaba então caindo. Então, quando ocorrem então, as manifestações, por exemplo, na pele, quais são as características? São manchas inflamatórias. Vai causar uma mancha inflamatória na região da pele onde acomete. E dependendo então do local onde acomete, é dividido em alguns tipos de micoses. O nome que se dá, por exemplo, tinha corporis, tinha captis, tinha cruris, depende de onde o fungo está acometendo. Temos então aquelas que acometem apenas a região do pelo, que são a lesão tonsurante, ou seja, vai ocorrer uma lesão que vai ocasionar a perda do pelo. O pelo, no caso o fio de cabelo, vai cair, em decorrência da ação do fungo no local. E também tem aqueles que acometem a região das unhas. Ele vai causar, pessoal, uma destruição da lâmina ungueal. A lâmina ungueal, pessoal, é essa região aqui, ó, onde ocorre, então, por exemplo, que a gente pinta. Ocorre quando passa, então, essa região onde passa o esmalte, é a lâmina ungueal. É onde a unha, então, cresce. E esses fungos, pessoal, eles podem tanto acometer a região aqui, ó, proximal da lâmina ungueal, como também a distal. Por isso que os fungos que acometem a região da unha é tão difícil o tratamento. Principalmente pelo quê? Porque as unhas, elas não têm vascularização. Ou seja, o tratamento tem que ser tópico e bem demorado, cerca de até 6 meses o tratamento. A gente tem aqui, pessoal, algumas informações em relação aos fungos cutâneos ou dermatófitos. Então, esses fungos, pessoal, esses dermatófitos, eles são divididos em 3 gêneros. São 3 gêneros que compreendem, então, esses fungos. Quais são esses gêneros? O gênero Trichophyton, o gênero Microsporum e o gênero Epidermophyton. E como que é diferenciado entre eles? Principalmente pelas suas estruturas reprodutivas. Através dos macro e microconídeos, ocorre então a distinção entre esses gêneros. E dentre esses gêneros, pessoal, existem então 37 espécies e cerca de 6 a 7 que são as responsáveis por 95% das patologias. Ou seja, apenas 6 a 7 espécies desses pertencentes então a esses gêneros são as responsáveis por 95% das patologias das micoses cutâneas. Essas micoses cutâneas, pessoal, onde é que eu encontro esses fungos? Esses fungos podem ser do tipo geofílicos, do tipo zoofílicos e do tipo antropofílicos. E qual é a diferença entre eles? A diferença é o seguinte: os fungos geofílicos, geo remete o quê? Terra, certo? Fílicos, afinidade. Ou seja, ele tem afinidade por terra. Eles, então, estarão presentes no solo e quando a pessoa, então, vai mexer naquele solo, por exemplo, um agricultor pode entrar, então, em contato com esse fungo pode acabar se instalando na pessoa e, com isso, causando uma micose, como, por exemplo, uma onicomicose, bem comum em pessoas que são trabalhadores rurais. Outros fungos, por exemplo, zoofílicos, ou seja, zoo, animal, fílicos, afinidades. Ou seja, ele tem uma afinidade por animais. Eles podem, então, sobreviver em animais e a pessoa, ao entrar em contato, por exemplo, com gatos ou com canídeos, eles acabam, então, esse fungo que é comum desses animais passa, então, para o ser humano, causando, então, doença.
Alguns exemplos são fungos que causam tinea capitis, ou seja, aquela tinea que ocorre aqui no couro cabeludo. A pessoa acaba então tendo esse fungo e esse fungo vai causar uma lesão na região do couro cabeludo, onde a pessoa, como eu já exemplifiquei, pode perder o pelo. E essa perda de pelo, pessoal, ela pode ser definitiva ou pode ser temporária. Quando é definitiva, a pessoa não recupera o pelo, a não ser que faça transplante de fios. Quando a não permanente, após o tratamento, volta o crescimento dos pelos na região acometida. E por fim temos os fungos antropofílicos. Antro remete o quê? A pessoas. Opa, antropo. Antropo quer dizer então que acomete então os homens. Então, esses fungos, eles circulam entre pessoas, ou seja, você tendo contato com outras pessoas, pode ocorrer a transmissão desses fungos e, posteriormente, as manifestações clínicas da doença. Então, pessoal, já está com 21 minutos de aula. A gente vai deixar, então, o restante dos slides para a gente finalizar no próximo horário.